Boa noite, tudo bem? Bem-vindos à live do Moriá, do mês de setembro. Essa live está marcando o encerramento do Setembro Vermelho, ação contra as doenças cardiovasculares. Meu nome é Beatriz Bogé, sou assessora de comunicação do Hospital Moriá. A gente está realizando essa live porque doenças cardiovasculares são extremamente prevalentes na população mundial, é a principal causa de morte no mundo, ainda, a despeito de doenças infecto-contagiosas, a despeito do câncer, né, que vem crescendo, nós ainda temos mais mortes por doenças cardiovasculares. E é por esse motivo que nós convidamos dois médicos, que são duas feras aqui do Moriá, dois médicos queridos, para ajudar a gente a entender um pouco mais e a cuidar da nossa saúde cardiovascular. Então, aqui do meu lado, Dr. Marcelo Sampaio, cardiologista clínico, nosso principal porta-voz, e online, Dr. Gabriel Dodô Buschler, né, cardiologista intervencionista. E eu vou começar assim. Nós recebemos ao longo da semana várias perguntinhas por vários canais, então eu vou intercalar uma pergunta para cada, mas eu queria que vocês ficassem bem à vontade para comentar e comentar a resposta do outro, dar contribuições. Tudo bom? Tudo bem? Vamos fazer assim? Então, a primeira pergunta, claro, vem de mim mesma. Primeiro, doutor Marcelo, boa noite. Boa noite, é sempre um prazer estar aqui. Me sinto muito bem de estar aqui no Moriá, principalmente ao lado da Mendes, que é uma querida. Obrigada. Doutor Marcelo, primeiro eu queria que você desse uma introdução sobre o teu trabalho, mas já emendando em dizer o que são doenças cardiovasculares e quais são as doenças cardiovasculares mais graves. Bom, a Mendes começou essa live muito bem, dizendo que as doenças cardiovasculares é a maior causa de mortalidade no mundo. E em nosso país também. Mais de 350 mil mortes por ano aqui em nosso país. Então, realmente é um problema de saúde pública e é um problema, Mendes, que não está se resolvendo, como você também bem pontuou. A cada ano, são campanhas que nós fazemos, conscientizações, ações, o governo ajuda, depois nós temos as sociedades também que estão ajudando, mas as doenças não caem. E por que isso? Eu acho que esse é um grande assunto para a gente debater e vamos fazer isso ao longo das perguntas dos nossos queridos ouvintes. Mas você me perguntou quais são as doenças cardiovasculares mais prevalentes. A doença cardiovascular mais prevalente é a doença coronária. E o que é a doença coronária? A doença coronária é a formação de placas de gordura que ficam depositadas nas artérias coronárias. As artérias coronárias são as artérias que irrigam o músculo cardíaco. Então, são as artérias que levam o suprimento sanguíneo. E uma vez que essas placas estejam lá, elas vão crescendo, elas vão obstruindo o bom fluxo de sangue que deve chegar até a intimidade do músculo cardíaco. Com isso, pode ocorrer um infarto. O infarto é a oclusão, é o fechamento total da artéria coronária. O que acontece? Porque essas placas vão crescendo, às vezes elas vão se rompendo, formam quadros que obstruem totalmente a luz do vaso, ocorrendo o infarto. É um infarto realmente a grande causa de mortalidade daquelas que a gente citou, daquelas 350 mil mortes, é o infarto agudo do miocárdio, seguramente o grande responsável por isso. Agora, a doença arterial coronária também tem o seu lado crônico, que é a chamada angina do peito. Aquelas pessoas que têm dor no peito quando vão fazer algum esforço, ou vão subir uma ladeira, ou vão pegar um peso, elas vão sentir isso. E elas sentem justamente porque as placas não se romperam, não gerou um infarto, mas gerou uma restrição do sangue quando vai fazer determinada atividade
porque determinada atividade, o coração, ele aumenta a frequência, aumenta os batimentos, ele precisa de mais sangue. E aí tem a placa obstrutiva, ele não consegue realmente receber um sangue maior, e por isso a pessoa tem aquela dor, aquela angina, e seguramente muita gente vai perguntar sobre esse sintoma. Eu colocaria, em segundo lugar, a hipertensão arterial. Muito embora a hipertensão arterial não é uma doença do coração, ela é uma doença dos vasos do coração, uma doença circulatória, principalmente das pequenas artérias, as chamadas arteríolas, ela está muito ligada com o coração, porque ela leva, às vezes, a um crescimento do coração, a uma fraqueza do coração. Então, a gente considera a pressão alta, a hipertensão arterial, como uma doença própria, muito embora os cardiologistas não briguem conosco, porque eles querem também tratar, e tratam também muito bem. Mas o que acontece em relação à hipertensão? Veja esse dado, Nils, de cada 10 brasileiros, 3 têm pressão alta. É uma doença extremamente prevalente, extremamente importante. E a hipertensão arterial, quando não tratada, e esse é um detalhe importante, porque às vezes a pessoa fala, eu não tenho pressão alta porque eu não sinto nada. A pressão alta não dá sintomas na maior parte das vezes. Raramente pode dar uma dor de cabeça, às vezes na nuca, às vezes uma tontura, mas raro dá sintomas. A pessoa não sabe que tem pressão alta, essa pressão alta vai lesando os órgãos, lesando o coração, lesando o rim, causando insuficiência renal, e é uma das grandes causas de AVC. Por isso que a gente fala que o AVC não deixa de ser também uma doença cardiovascular por conta dessa relação que existe entre os fatores que geram AVC e, obviamente, a cardiologia. Aí existe, como terceira causa, que está muito agora na moda, a insuficiência cardíaca. O que é a insuficiência cardíaca? É a fraqueza do músculo do coração. É quando o coração se dilata, cresce, e essa fraqueza pode levar a uma série de sintomas: inchaço, cansaço, tontura, desmaios, arritmias, que nós vamos citar depois, e que, obviamente, é uma constelação de sintomas baseado nessa situação da insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca esta, eu falei que está muito em moda, porque foi a doença do nosso querido Faustão, que levou a um transplante. Então, ele teve insuficiência cardíaca e, como complicação, teve que fazer um transplante. Isso realmente é uma doença muito grave. Em quarto lugar, eu vou citar as arritmias, que nós citamos como um dos sintomas da insuficiência cardíaca. O que são arritmias? É quando o coração sai fora do ritmo, seja de uma maneira lenta, aí seria a bradiarritmia, quando a frequência cardíaca está abaixo de 50, seja uma frequência cardíaca alta, e é taquiarritmia. Então, quando a gente tem aqueles disparos, os pacientes chegam, sinto muita palpitação, sinto taquicardia, isto é uma arritmia. Uma doença também extremamente comum, e aí, Luiz, eu também sinto que é a doença da moda, porque ela está muito associada com o síndrome do pânico, ela está muito associada com ansiedade. Então, isso acontece frequentemente nos dias de hoje. Depois, em quinto lugar, eu vou associar as doenças das válvulas do coração. Nós temos 4 válvulas no coração e elas podem, por uma série de razões, ficarem doentes. Ou porque nasceram doentes, ou porque existe uma infecção, que às vezes tem infecções que levam a determinados problemas do coração, ou por uma alteração degenerativa. E aí eu citaria a estenose aórtica, que é uma das valvopatias mais frequentes e que hoje em dia a gente tem um tratamento muito importante, sendo que o nosso grande colega Dudu, que deve estar aí louco para falar, já, Dudu, já você. Aqui eu já quero deixar um abraço a ele, a um grande cardiologista e hemodinamicista e um dos grandes especialistas nessa área. E, por fim, nós temos as doenças congênitas. São as doenças que as criancinhas têm. Elas nascem com esse problema. São malformações. Então, o coração, às vezes, não é bem estruturado, às vezes está faltando um pedaço, às vezes o coração está junto com outras partes.
Então, essas chamadas doenças congênitas. Então, resumindo, doença mais comum, doença coronária. Segundo lugar, hipertensão arterial. Não é bem doença cardíaca, mas entra no escopo. Terceiro lugar, doença cardíaca, falência do músculo do coração. Quarto, arritmias, descompasso, tanto para lento quanto para rápido. Quinto lugar, doença das válvulas, doença estrutural interna do coração. E depois as doenças congênitas, as doenças das criancinhas que têm problemas cardíacos. Essas doenças todas são tão populares que todas as perguntas que nós recebemos mencionam todas essas 5. Boa noite, doutor Gabriel, como vai? Oi, Mirtz, boa noite, tudo bem? Boa noite, doutor Marcelo Sampaio. Boa noite. Doutor, Olha, é então, um prazer. Oi. a minha pergunta para você, primeiro eu vou pedir para você fazer a sua introdução, mas a minha pergunta já é, o que é cardiologia intervencionista? Perfeito. Bem, primeiramente, é um prazer enorme estar com vocês aqui, estar com o meu colega e meu amigo, doutor Marcelo Sampaio, nessa live aqui, que espero que a gente possa elucidar e ajudar vocês a tirar as principais dúvidas. Bem, a cardiologia intervencionista, ela é um ramo, um sub-ramo da cardiologia, no qual a gente usa métodos minimamente invasivos para o diagnóstico de patologias cardiovasculares. Então, o exame mais popular para isso é o cateterismo cardíaco, que é aquele exame que a gente vai com o catéter através da artéria, que vai até o coração, e nós injetamos contraste, a gente visualiza a circulação arterial do paciente, determina se há ou não há obstruções, como elas são, qual o comportamento. E também é um sub-ramo no qual a gente faz intervenções. Então, a maioria aqui deve ter ouvido falar, é intervenção angioplastia, que é a colocação de stent, né, que é aquela molinha, aquele tubinho metálico que serve para desobstruir alguma artéria do coração comprometida. Dentre outros procedimentos que nós realizamos, nós trabalhamos também com intervenções em válvulas, então colocação de válvulas por catéter, que já é uma realidade que nós temos aqui no Brasil. Nós fazemos diagnósticos também dessas valvopatias, intervenções e diagnósticos em cardiopatias congênitas. Então, a cardiologia intervencionista, ela é um sub-ramo já muito florido em termos de áreas de atuação e de procedimentos que a gente pode propor para os pacientes. Virtualmente, a gente consegue atuar em todas as grandes áreas que o Dr. Marcelo Sampaio falou: válvula, coronária, cardiopatia congênita. Doutor Gabriel? Oi. Oi. Desculpa, acho que deu uma travada. Então, a gente não, né? Não, você consegue me escutar agora? Estou te escutando sim, estou te escutando bem. Porque o meu fone acabou a bateria. Eu acho, doutor, que essa questão que você citou da cardiologia e dos procedimentos minimamente invasivos é uma coisa que a gente vai ter que explorar bastante, porque isso chama muito a atenção das pessoas. Bom, vou começar com as perguntas, eu vou fazer ping-pong, uma para cá, uma para cá, uma para cá, uma para cá, e vocês fiquem à vontade, né, para comentar as perguntas. Isso, eu queria lembrar, quem está nos assistindo, né, que a gente tem espaço para vocês mandarem mais perguntas aí no chat. Não deixe de fazer seus comentários, não deixe de tirar suas angústias. Agora é a hora. Agora é a hora de falar das suas ansiedades. Então, a primeira pergunta, vou fazer para o doutor Marcelo. Eu sinto uma palpitação diferente quando treino em alta intensidade. Pode ser algum aviso do coração? Eu já fico feliz porque tem gente que está treinando, tem gente fazendo atividade física. Isso é bacana, e a gente vê hoje cada vez mais as pessoas procurando realmente fazer atividade física, buscando realmente cuidar da sua saúde. Mas todo mundo que vai fazer atividade física precisa passar por uma avaliação. Então, essa nossa querida ouvinte está nos dizendo que sente isso. Eu quero crer que ela já fez uma avaliação cardiológica e o médico clínico, o cardiologista, já liberou ela para fazer atividade. Atividade física intensa só com liberação de um médico.
mesmo que você seja muito jovem, mesmo que você não sinta absolutamente nada. Em geral, não é nada importante você sentir um batimento mais forte, mais acelerado, às vezes até um pouquinho descompassado. Se isso continuar acontecendo, vale a pena você diminuir um pouquinho a intensidade para ver se isso melhora. Além do mais, tome muito cuidado, eu falo de novo, tome muito cuidado com suplementos, com energéticos, que são prescritos, às vezes, por personal trainer ou amigos de academia, antes do treino. Com a desculpa, às vezes, vai aumentar a performance, você vai se sentir melhor. Às vezes, é isso que está fazendo você sentir esse batimento mais forte. Quando isso acontece após o treino, é muito melhor do que durante a intensidade. Por isso que, por hora, diminua um pouquinho essa intensidade, veja se melhora, reveja se você passou por uma avaliação e foi liberado, e se você não passou, procure o cardiologista para fazer isso. Muito bom. Bom, doutor Gabriel, quer fazer algum comentário ou eu posso já te passar a próxima? Não, olha, eu acho muito difícil comentar em cima da explicação do Dr. Marcelo, que acho que foi extremamente completa. Acho que ele frisou um ponto importantíssimo, né? A avaliação cardiológica é fundamental para a prática de esporte, sobretudo de maior intensidade. Então, acho que a explicação perfeita. A gente tem aqui uma pergunta que é bem básica, eu acho que é basal, como vocês costumam dizer. Como que primeiro, né? A pergunta é qual a diferença entre pressão alta e pressão baixa, mas eu vou acrescentar o que é pressão arterial? Bem, a pressão arterial nada mais é que a gente tem que usar a circulação arterial, uma circulação sanguínea, como um sistema fechado, né? São várias artérias como se fossem canos, encanamentos, tubos, e estão preenchidas por fluido, que é o sangue. Então, todo líquido que está dentro desse sistema, ele gera uma pressão. E a pressão arterial é o valor que é gerado por esse fluido em movimento, o sangue em movimento, após a ejeção, né, a contração do coração, e ele é influenciado por vários mecanismos do corpo, tanto pela força de contratilidade do coração, pela frequência de número de batimentos do coração, como pelo o final da circulação, né? Quando chega na circulação periférica, o escoamento, né? Como se fosse mesmo um sistema hidráulico. Então, o nosso corpo tem a capacidade de regular como esse sangue ele é drenado, como ele escoa, o diâmetro das pequenas artérias do coração, que consegue também, isso influencia na pressão, e consegue regular tanto a força de contratilidade quanto o número de batimentos. A pressão, somando todas essas variáveis complexas, a pressão é o resultado final. A pressão arterial é a pressão dentro das artérias. A gente tem nas veias uma pressão muito mais baixa. A pressão arterial normal a gente considera entre 90 por 60 até 140 por 90. O número maior é a pressão sistólica, é a maior pressão que a gente tem dentro do sistema, que é assim que o coração acabou de contrair, o maior pico da pressão. O valor menor, né, o 60, por exemplo, é a pressão diastólica, é a pressão final. Quando o coração bate, a válvula que liga o coração com a aorta, que é a nossa maior artéria do corpo, a válvula órtica, ela abre o coração, o sangue passa, e depois que o coração termina de contrair, quando ele começa a relaxar, essa válvula fecha, para evitar que o sangue volte para o coração. A pressão diastólica, esse valor menor, é o resultado depois que essa válvula fecha e o sistema se equilibra. Então, a pressão arterial é isso. A pressão arterial alta, então a gente considera numericamente uma pressão acima de 140 por 90. Uma pressão arterial baixa, numericamente, geralmente é essa pressão, menor que 90 por 60. Mas aí tem uma coisa, algumas pessoas, elas têm sintomas de pressão arterial baixa, que é tontura, indisposição, fraqueza, moleza no corpo, sensação de cabeça vazia, com pressões que podem ser até um pouco mais altas. Geralmente,
pessoas que já são mais hipertensas, têm hipertensão, às vezes não tão bem tratada, quando elas têm uma pressão, às vezes, que uma pessoa pode ser normal, 10/6, 11/6, essa pessoa pode ter sintomas de pressão baixa. Então, a pressão baixa pode ser tanto numérica quanto relativa ao padrão basal da pessoa. Já a pressão alta, como o Dr. Marcelo frisou, além de ser a nossa doença mais prevalente, a pressão alta ela é uma doença assintomática. Salvo casos que ela é um valor muito extremo, né, e de uma apresentação aguda ou em pacientes com doenças cardiovasculares prévias, a pressão arterial ela é uma doença insidiosa, lenta e que não causa sintomas. Doutor Marcelo, o senhor tem alguma consideração a mais que o senhor queira fazer? Eu vou devolver o elogio da brilhante explicação. Eu não tenho o que comentar, exatamente isso. Mas eu queria colocar uma coisa. Aí vocês dois me dizem. Quem é que mais sofre de hipertensão, o homem ou a mulher? É uma pergunta bem interessante, porque antigamente era o homem e todos os estudos mostravam isso. A gente não sabe se realmente isso é porque era mais prevalente ou porque a maior parte dos estudos mais antigos não incluía mulheres na avaliação. Mas o que a gente está observando? Na medida exata que a nossa sociedade mudou, né, Mirs? Vamos falar assim, de 50 anos para trás e agora, comparativamente. A mulher, há 50 anos para trás, ela ficava mais restrita no domicílio, ela não saía para trabalhar, ela não fumava, ela não sofria o estresse do dia a dia. Eu sou absolutamente partidário da igualdade de gênero. Então, perfeito. Mas isto levou um preço de saúde para a mulher. A mulher, hoje, ela está em igualdade de condição do homem e também está em igualdade de condição em relação às doenças cardíacas. Então, ela sofre mais estresse, mas ela fuma mais. A mulher também está bebendo mais. A mulher, hoje, usa medicamentos que podem dar mais hipertensão. Os anticoncepcionais, há 50, 60 anos atrás, não existiam. Então, o anticoncepcional é uma causa de hipertensão arterial. Então, hoje, os estudos mostram que a mulher ultrapassou o homem nesse quesito de pressão alta. Mas a gente sabe que, assim, não é uma diferença muito grande, porque ela é muito de fundo hereditário. Então, em geral, quem tem pressão alta, os pais também são hipertensos. Entendi. Bom, doutor Marcelo, você sabe que o doutor Marcelo já fez live com a gente, sabe que tem sempre um pouquinho de consulta, né? Sim. Então, aqui, meu pai foi diagnosticado com sopro no coração. O que é isso? É uma pergunta bastante frequente nas lives. O que é o sopro? É um sono. Né? Então, como o cardiologista vê isso? Ele tem um estetoscópio, ele examina. Quando ele coloca o estetoscópio em posições específicas, que são os chamados focos cardíacos, ele vai escutar um som diferente das batidas. Porque, em geral, ele escuta o tum-tá, tum-tá, que é a batida que é da sístole e da diástole, como o doutor Dodô colocou. Mas se entre esse tum-tá tem um som de sopro, que é o... Este som é anormal, ele não deveria estar lá. E ele pode significar desde uma alteração normal, por exemplo, a pessoa tem febre, pode ter um sopro, sabe? A pessoa, às vezes, que faz uma atividade física muito forte, em determinadas circunstâncias, pode ter um sopro, mas ele também pode representar uma doença estrutural do coração. Porque o sangue, ele sai, ele passa por uma série de cavidades e ele não pode ter nenhum tipo de atrito, de bloqueio, de dificuldade. Quando acontece uma doença da estrutura interna do coração, vem o sopro. Então, todo sopro é problemático? Não. Mas todo sopro tem que ser investigado. Bom, a próxima pergunta é para o doutor Dodô. Ele até já falou um pouco sobre isso, mas vou pedir para ele explicar bem devagarzinho. Quando uma pessoa tem que fazer um cateterismo, isso significa que está fazendo um exame ou significa que está fazendo um procedimento? Olha, essa pergunta... Não, olha, todo dia, Mirtz, quando eu vou fazer um cateterismo, eu acho que eu escuto essa pergunta. É super comum e é uma excelente pergunta. Então, assim, o cateterismo cardíaco, ele é um exame diagnóstico.
Então, no cateterismo, a gente avalia unicamente a estrutura anatômica do coração, das artérias do coração. Quando a gente injeta o contraste, a gente olha num raio-x, numa máquina de raio-x. Uma máquina bem tecnológica, diferente do raio-x que a gente imagina, que a gente faz quando faz um raio-x de osso, do tórax. E a gente vê esse contraste em movimento a hora que a gente injeta, e esse contraste, para o raio-x, ele aparece bem escuro. E isso cria um contorno interno da artéria. A gente vê como é que é a artéria por dentro. Se a gente tem uma obstrução, né, essa parte não enche, então não aparece contornada pelo contraste. O cateterismo, então, ele serve para dar um diagnóstico. A gente injeta o contraste, a gente avalia a circulação do coração, a gente consegue medir pressões também dentro do coração, né, na aorta. E com esses dados do cateterismo, a gente consegue aí, né, ou para por aí, esse foi só um exame diagnóstico, ou a gente pode evoluir. Então, a gente pode pensar numa intervenção, numa terapia, que no caso, se a gente está pesquisando obstruções, né, no coração, fiz o cateterismo, eu acho que tenho que fazer um procedimento de colocação de stent, uma angioplastia. Já não é mais um cateterismo, é uma angioplastia. Então, o termo cateterismo é importante saber, é um exame diagnóstico. Então, ele pode só servir para a gente saber o que está acontecendo e planejar o que a gente vai fazer. Qualquer coisa diferente, então, se eu vou pôr um stent, se eu vou pôr uma válvula, se eu vou abordar alguma outra estrutura do coração com o intuito de modificá-la, então, dilatar, fechar algum buraquinho, alguma comunicação, isso é uma intervenção. Então, é uma dúvida conceitual muito importante, muito prevalente. Eu espero ter ajudado vocês a elucidar. Com certeza ajudou. Doutor Marcelo, uma pergunta difícil aqui. O que são extrasístoles isoladas? Então, mas é muito frequente também isso, extremamente frequente. E eu já começo falando que a presença de extrasístoles isoladas não significa doença do coração. Mas o que são extrasístoles? Bom, imagine que o batimento cardíaco ele tem um ritmo. Então, constantemente você vai ter a geração desse batimento que envolve tanto a abertura de válvulas e fechamento, a sístole e a diástole, a contração e o relaxamento, a contração e o relaxamento. Esse batimento, com essa sequência, todos os batimentos têm a mesma distância entre si. Se por um acaso, por inúmeras situações, em algum ponto do músculo do coração, gerar um batimento adicional que não faz parte daquela sequência normal das batidas do coração, é chamado de batimento extra. E, em geral, ele acontece gerando uma sístole. Então, é chamado de extrasístole. Esse batimento extra, ele pode ser acoplado, então você pode ter 1, 2, 3, 4, todos juntos, ou ele pode ser isolado, que é o mais frequente e o mais benigno. Então, extrasístole isolada nada mais é do que um foco anormal gerando um batimento que não vai ter nenhuma repercussão, a pessoa não vai sentir, porque absolutamente uma fração de milionésimo de segundo, mas, obviamente, pode ser agrupado e aí a pessoa tem algum desconforto. Mas, de forma isolada, não tem problema. É o mesmo caso do sopro, só acompanhar. Só acompanhar. E você tem um exame, já citando os exames do coração, chamado Holter, que é um exame fundamental para isso, que é um gravador de elétrico que você coloca 24 horas, ele vai gravando o seu ritmo, e aí ele vai pegar quantas extrasístoles ventriculares isoladas você tem. Já ouvi falar desse exame. Vamos lá. Doutor, ainda sobre o cateterismo. Essa é boa, hein? Se o cateterismo é um exame do coração, por que introduz o cateter pela virilha? Excelente pergunta. Primeiro, eu queria falar que eu fico muito feliz, Mirtz, quando você fala que você vai fazer uma pergunta difícil para o Dr. Marcelo. Né? Eu acho ótimo, direcione as difíceis para ele, porque ele é a pessoa para responder.
tá? Então já me ajuda bastante. Olha, olha, as artérias do coração é tudo interligado, são todas interligadas. Então, toda artéria que a gente tem no nosso corpo, ela é uma ramificação que se originou da aorta, que é a principal artéria do corpo, que é aquela que imediatamente é a primeira via assim que o coração, né, de saída do coração. Então, para a gente chegar no coração, a gente pode ir por qualquer artéria. Teoricamente, vamos chegar lá. Mas é claro, tem caminhos mais fáceis. Quais são os caminhos mais fáceis que a gente tem? Então, a gente tem a artéria da virilha, né, que popularmente falamos artéria da virilha, mas é a artéria femoral. Essa artéria é quase que um caminho reto até o coração. Nós subimos aqui reto pela virilha, pela região da abdominal, tórax, fazemos uma curva e já estamos no coração. E nós temos a via também, que é a artéria radial. A artéria radial é a artéria aqui do punho. Então, ela é uma artéria que também, através dela, nós navegamos o catéter, passamos pelo braço, pela axila e já caímos na aorta. Então, para ser a porta de entrada, essas duas portas de entrada, não só são eficazes, como são de fácil obtenção, na maioria dos casos, e elas são extremamente seguras, porque a gente quer estudar o coração, mas a gente não quer estar perto do coração para entrar já perto do coração, né? É uma região muito nobre, não é viável. Com essas duas opções, nós temos acessos que são distantes, seguros e que chegam lá da mesma maneira. Muito interessante. Bom, vamos lá. Então eu tenho que direcionar para o doutor Marcelo, porque foi ele que provocou. Como que a ansiedade e a síndrome do pânico afetam o coração? Fala mais sobre isso. Então, isso exatamente. Inclusive, tem uma doença, sabe mesmo, chamada síndrome do coração partido. Sim. A síndrome do coração partido, ela simula um infarto e acontece sempre em situações onde você perde um ente querido, onde você teve uma grande desilusão, às vezes a perda do emprego. É muito frequente. Mas como é que essa ansiedade, esse estresse pode gerar uma doença cardíaca ou simular uma doença cardíaca? Porque quando a gente está estressado, a gente tem um choque de hormônios. Muitos hormônios que, teoricamente, têm uma produção absolutamente normal, aumentam rapidamente, instantaneamente, a sua produção. E esses hormônios têm a capacidade de aumentar a pressão, aumentar os batimentos, aumentar a viscosidade do sangue, deixar o sangue mais grosso, formando coágulos que podem obstruir as artérias. Além do mais, esses hormônios podem fazer com que as artérias reduzam o seu calibre de uma forma muito súbita, o chamado espasmo. E esse espasmo pode gerar uma síncope, uma síndrome cardíaca, um ataque cardíaco, um infarto. Então, é desta forma, é alterando os hormônios e substâncias que são normalmente produzidas pelo nosso corpo. Bom, vou mandar uma notícia para ele. Manda lá, olha lá, hein, doutor. Doutor Gabriel, existe câncer de coração? Olha, excelente pergunta também. Sim, existe. Bem, nós temos tumores benignos e malignos que podem afetar ou envolver o coração. Então, um dos tumores mais frequentes, talvez o mais frequente que a gente lide, dos tumores intracardíacos, é chamado mixoma cardíaco. Ele é um tumor benigno, que geralmente envolve as cavidades atriais, né, o átrio esquerdo em especial, e ele é um tumor que pode ter alguns sintomas extra-coração, pode dar um pouco de sintomas de febre, de mal-estar, é mais raro, mas geralmente ele acaba sendo descoberto porque ele se comporta como um tumor, ele fica aderido à parede dessa estrutura, o átrio, que seria uma antessala do ventrículo, né? O sangue deságua das veias do pulmão, né? Ele é oxigenado, vai pelas veias pulmonares, vai para o átrio antes de ir para o ventrículo, que é o que ejeta o sangue para a aorta. Nessa câmara, o átrio, a gente pode ter esse tumor, esse mixoma,
e ele geralmente é descoberto porque ele cresce, ele acaba se movimentando e às vezes ele se insinua para dentro da região ventricular e ele causa sintomas, ele simula uma doença de válvula. Muitas vezes a gente acaba descobrindo assim. Então esse é um dos tumores e esse é o mais comum, mas ele é benigno, ele é tratado cirurgicamente e ele é curativo. Nós temos também tumores malignos. Então sim, existem tumores primários, ou seja, que se originaram no coração. Geralmente são tumores musculares, como por exemplo sarcoma e similares. São muito raros, muito raros. Acho que eles não figuram, né, dentre as primeiras hipóteses que a gente faz quando a gente lida com alguma doença cardíaca. E nós temos os tumores secundários, que são as metástases, que podem, da mesma maneira que quando um tumor maligno ele pode se disseminar, o coração pode ser um alvo. Então existem manifestações tanto de tumores, por exemplo, de melanomas que se manifestam no coração, quanto de tumores musculares, sarcomas. E também a gente não pode esquecer de tumores que envolvem a membrana de revestimento do coração. Essa membrana é chamada pericárdio. Ela é como se fosse um saquinho, né, literalmente, que protege o coração das estruturas adjacentes e ela é preenchida com bem pouquinho líquido, que é como se fosse um lubrificante. Então o coração ele elimina as forças de atrito, né, do coração em movimento. Essa membrana ela também pode ser foco de tumores primários ou foco de metástases. Tá? Então, genericamente, sim, há tumores cardíacos. São prevalentes? Não. Os que são mais prevalentes desses que são raros, são benignos. Os malignos, bem raro. Já bem. Doutor Marcelo, tem muitas tonturas. Pode ter alguma relação com doença cardíaca? Pode sim, obviamente, claro, tem outras condições benignas, por exemplo, as vertigens, as labirintites. Quando se fala de tontura, esses diagnósticos são muito mais frequentes. Mas pode sim. A tontura pode ser em decorrência daquela arritmia que eu citei no começo. Às vezes, quando a frequência cardíaca fica muito baixa, aí, obviamente, você vai ter tontura porque chega pouco sangue, porque o batimento é baixo, chega pouco sangue na cabeça. Mesmo mecanismo, quando a pressão cai. Então, a pressão pode cair de uma maneira fisiológica, quando você sai para um lugar muito quente, você sua muito, você não tomou água, sua pressão caiu, mas pode ser por um remédio, que às vezes você toma até para tratar a pressão, pode cair e dar tonturas. A tontura também pode acontecer por uma fraqueza do músculo do coração. A insuficiência cardíaca, um dos sintomas é a tontura. Então, o músculo está fraco, ele injeta pouca quantidade de sangue num vaso maior que a aorta, chega pouca quantidade nos músculos, na cabeça, a pessoa tem fraquezas e tonturas. Então, tontura é um sintoma absolutamente típico do coração? Não, mas pode estar associado com doenças cardíacas, sim. Bom, a gente recebeu aqui parabéns da Maria Helena. Muito obrigada, Maria Helena, por estar com a gente. Gostou muito das suas explicações, doutor Marcelo. E agora, bom, doutor Gabriel, vamos priorizar aqui, porque eu tenho muita pergunta. O que é uma insuficiência? E a pessoa citou a insuficiência mitral. Então, eu queria que o doutor explicasse o que é, né, de forma geral, insuficiência, mas falasse das insuficiências aí das válvulas. Maravilha. Olha, eu imagino que, pela pergunta, eu vou tentar falar então das insuficiências valvares, das válvulas do coração. Bem, o que é uma válvula cardíaca? A válvula cardíaca é uma estrutura que separa duas câmaras diferentes do coração. Então, pode ser as válvulas mitral e tricúspide, elas separam os átrios, esquerdo e direito, dos ventrículos, esquerdo e direito, respectivamente. As válvulas aórtica e pulmonar, elas separam o ventrículo esquerdo da aorta ou o ventrículo direito da artéria pulmonar. Então a válvula, ela atua como um mecanismo que faz o fluxo seguir um trajeto, um fluxo sempre na mesma direção. Então isso permite que o nosso coração bombeie o sangue
de maneira eficaz para onde ele deve ir. A insuficiência é quando essa válvula ela deixa de ter uma vedação, né, uma capacidade de manter o fluxo no mesmo trajeto, ela perde essa capacidade. Seja porque ela não fecha direito porque ela está se mexendo pouco, seja porque ela se mexe demais e ela perde o ponto de fechamento ideal, seja porque ela está degenerada, então ela perde tecido e ela cria literalmente um buraco, né, na hora que a válvula fecha. E essa insuficiência, ela se apresenta em graus variáveis, né? Desde que nós convencionamos e que são termos técnicos mesmo, desde traços, leve, moderada ou importante. Quando que a gente tem a insuficiência mitral, então, só voltando à pergunta, a insuficiência mitral, ela é basicamente, então, uma perda da capacidade da válvula mitral de restringir o fluxo. Quando o ventrículo bate, ele tem que mandar o sangue para a aorta e não deve voltar nada para o átrio. A insuficiência mitral é quando essa válvula perde essa competência. Então, alguma coisa de sangue volta para a cavidade da onde ele veio. A insuficiência mitral, a gente pode ter, então, desses vários graus, e acho que o doutor Marcelo deve ter a mesma impressão, mas a maioria de nós, a gente tem alguma insuficiência de algum grau, mínima, né, um traço, discreta, isso não gera repercussão nenhuma. Isso é muito comum. Agora, as insuficiências que a gente tem que se preocupar são as insuficiências importantes, porque mostra que um volume grande de sangue retorna para onde ele veio, ou seja, não deveria fazer isso, e essas insuficiências importantes, que sim, podem ter repercussões, ou a curto prazo, quando é uma coisa mais de rápida progressão, ou a longo prazo, quando é uma entidade crônica que o tempo foi agindo e foi evoluindo. Então, isso gera alterações cardíacas. Ok. Doutor Marcelo, mais uma consulta. Tenho 72 anos, meus batimentos cardíacos são sempre 50 a 58. É normal ou é muito baixo para a minha idade? A pressão varia, às vezes alta, mas na maioria das vezes 13, 14. Olha, depende se você toma, às vezes ela pode estar tomando algum remédio que naturalmente abaixa os batimentos. Existem remédios que você dá para tratar a hipertensão, para a pressão alta, e eles abaixam os batimentos, a frequência. Então, a primeira coisa é saber isso. Segundo, qual é a evolução dos seus batimentos ao longo dos anos? Quando você tinha 50 anos, como era? Quando você tinha 30 anos, como era? Se você tem habitualmente essas frequências mais baixas, é uma coisa que nós chamamos de frequência baixa constitutiva. Então, não é importante. Agora, como você já está com 72 anos, então eu quero crer que você já está fazendo avaliações periódicas e passa com o seu médico, você, obviamente, ele vai fazer exames específicos, um deles é o outro, e vai dar uma posição eletrocardiográfica da análise desse outro, se esse batimento tem algum problema ou não. Mas, em geral, são remédios que a pessoa toma que faz com que a frequência seja mais baixa. Doutor, para você vai a pergunta de 1 milhão. Quais são os sintomas do infarto? Olha, os sintomas de infarto, e isso, olha, é uma pergunta importantíssima, porque talvez uma das perguntas mais importantes e extremamente educativa, porque reconhecer precocemente um sinal de infarto pode salvar vidas, a sua ou de algum ente querido. Então, os sinais clássicos de um infarto, a gente começa com o que a gente chama de angina, uma dor torácica, né, típica do coração. Como é que é essa dor? São dores que, primeiro, elas têm uma característica. Ou elas são em aperto, então muitas pessoas falam, como se tivesse um peso no meu peito, como se tivesse alguém sentado em cima de mim,
ou em queimação, como se estivesse pegando fogo. Então, o tipo da dor. Essa é o tipo clássico. A localização. A dor torácica anginosa típica, ela é uma dor. Sim, a localização é um pouco mal caracterizada. Ou seja, onde é que dói? Você não vai falar aqui, 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 um pontinho. É uma área, uma região. Você não sabe delimitar, determinar onde começa, onde termina. É aqui, é a região. E geralmente ela é o que a gente chama essa região aqui retroesternal, que é atrás do osso do externo, precordial, que é na região do coração, e ou nas costas ou na boca do estômago, né, na região epigástrica que a gente chama. A dor torácica angina, ela também tem a propriedade de muitas vezes ela é irradiada, ou seja, ela está no lugar e ela vai para outro. Então, essa dor que está nessa região torácica, ela pode se irradiar para o pescoço, mandíbula, braço esquerdo, são os mais comuns. Braço direito, menos comum, mas pode ser. Os dois braços. Pode começar no peito e responder, né, e irradiar para as costas. Pode começar no peito e irradiar para a boca do estômago. E a dor torácica anginosa, ela também tem sintomas associados. O que são isso? Ela pode vir junto, né? Você começou com um quadro de dor. Ela pode vir junto de sintomas de suadeira, né, suor excessivo, né, a sudorese, náuseas, vômitos, uma sensação de mal-estar, tontura, como o Dr. Marcelo bem falou, pode ser um sintoma cardiovascular, desmaio, palpitações, palidez. E a angina, ela tem uma característica. Muitas vezes, né, o infarto ele começa quando a gente está em repouso, está fazendo alguma, mas quando a gente não está fazendo nada. Mas a dor anginosa, ela classicamente ela pode ser precipitada ou piorada por esforço físico e ela costuma melhorar em algum grau quando é só angina, não infarto, em repouso. Mas nos sintomas de infarto, então a gente tem esses quadros. Os sintomas clássicos são esses que eu falei, esse tipo de dor, de radiação, de sintomas associados, uma piora com esforço físico. Então, se a gente vê alguém que está com esse quadro, ou sugestivo disso, já tem que acender um alerta. Mas é claro, nem todo mundo lê o livro de medicina, nem todo mundo sabe, né, nem todo paciente sabe que vai se apresentar com infarto clássico. Então, uma dica é, a pessoa está bem, de repente, está estranha, está com dor torácica, está com muita falta de ar, que é um outro sintoma associado, e é uma coisa nova, limitante, de alta intensidade, é uma coisa que está preocupando, isso pode ser um infarto em evolução. Então, na dúvida, né, sempre procure ajuda, sempre contate seu médico, sempre leve para uma unidade de saúde. Não ignorar a dúvida, né? Não ignorar os sintomas. Bem, Exato. então, aproveitando isso, doutor Marcelo, quais são os exames de coração que todo mundo tem que fazer para talvez evitar isso e a partir de qual idade? Bom, eu vou começar assim a partir de qual idade? Em geral, a partir dos 40 anos, se você não tem os seguintes problemas. Primeiro, se você é um filho de pais que têm doenças cardíacas precocemente ou tiveram ambos pressão alta, diabetes, AVC. Se você fez um exame de sangue e deu um colesterol alto, você já tem que antecipar, mesmo que você tenha 18, 20 anos, você tem que antecipar. E se você vai fazer algum esporte competitivo ou vai entrar numa academia e fazer exercício físico intenso, você tem que antecipar. Então, basicamente, 40 anos. Mas não existe uma sequência obrigatória de exames. O mais importante é você ir a um cardiologista nesse momento, seja antecipado ou seja com 40 anos, para você passar por uma consulta.
ele fazer perguntas para você e ele te examinar. Nós não falamos aqui que o estetoscópio faz o diagnóstico do sopro? É isso. Conversa e exame físico. Só isso ele já consegue direcionar se a pessoa tem chance de ter algum problema cardíaco ou se ela merece fazer algum exame especializado. Mas qual seria a sequência lógica? O primeiro exame é o eletrocardiograma, um exame rápido que está presente na maior parte dos consultórios de cardiologista, está presente nos postos de saúde, em qualquer pronto-socorro de hospital. O eletrocardiograma é um exame básico, que obviamente não consegue fazer o diagnóstico de todos os problemas. Passado para exames mais sofisticados, nós temos o ecocardiograma, que é um ultrassom do coração. Então, esse sim vai mostrar as válvulas, como o doutor Dodô bem comentou, vai mostrar o sangue passando, aí escuta o barulho do sangue passando internamente, vai mostrar a aorta, e ele vai dar uma noção se a pessoa tem doenças nas válvulas, como está a força do músculo do coração e como, obviamente, está o tamanho e a estrutura se tem alguma doença congênita. Depois, ele pode fazer um teste ergométrico, que é o exame cardio, que todo mundo fala, o exame da esteira, e também é reservado para uma avaliação se vai fazer algum esporte ou atividade física, o teste ergométrico é o exame indicado. Temos o Holter, que nós já comentamos aqui, que é aquele gravador para as pessoas que têm queixas, para as pessoas que têm arritmias, descompasso, extrasístoles, batedeira, taquicardia. O Holter é o exame ideal. E também para as pessoas que desmaiaram. Nós não falamos aqui, mas o desmaio pode ser um sintoma cardíaco. Então, o Holter, ele é muito bem colocado. Depois, na sequência, um exame que nos últimos 20 anos ganhou muita visibilidade, que é a tomografia das coronárias. Isso tudo, obviamente, passando pela indicação do cardiologista, ele validando. Na tomografia de coronárias, é como se fizesse um cateterismo não invasivo. Ele não é reservado para todo mundo, ele tem as suas indicações, mas é um exame bastante útil, porque ele não só olha a coronária, como ele vê a calcificação que existe nela. E com isso ele dá um índice e a gente consegue trabalhar em cima desse índice. Depois, nós temos, antes do cateterismo, a ressonância do coração, que é um exame também razoavelmente novo, mas ele mostra, é como se fosse um eco bem sofisticado. Então, ele vai mostrar toda a estrutura do coração, as suas válvulas, mas com uma visão muito especial, quase que você, como se estivesse abrindo o peito do paciente e olhando o coração internamente. E, finalmente, o cateterismo, que é um exame, como o doutor bem colocou, um exame diagnóstico, e que, obviamente, pode ser também um recurso terapêutico em determinados casos. Doutor, só enumera para a gente, então, de novo, os fatores de risco para doenças cardiovasculares. Maravilhosa pergunta. Vamos lá. Pressão alta, diabetes, colesterol elevado, cigarros, sedentarismo, estresse, obesidade e antecedentes familiares. Esses são os fatores de risco. Agora, desses fatores de risco, nós chamamos de 4 fatores de risco cardinais ou principais: pressão alta, diabetes, colesterol e cigarro. Tenho certeza que ninguém que está assistindo a gente gabaritou. Com certeza mesmo. Espero. Doutor Dodô, vamos lá. Tem uma pergunta aqui, que é uma pergunta que o doutor Marcelo já respondeu essa semana na TV, e eu então, como ele já fez, eu vou passar para você. Recentemente, teve um menino, um rapaz de 27 anos, famoso, que teve embolia arterial gasosa. E aí, perguntam, isso é comum? É normal ter um problema desse tipo tão jovem? Olha, já vou adiantar, embolia gasosa não é comum. Né? Geralmente a embolia gasosa ela é secundária. Hoje, como esse gás entrou no corpo? Será que foi uma administração, às vezes entrou ar na administração de uma medicação? Será que foi secundário a algum trauma que acaba gerando
né, entrada de ar forçada. A embolia gasosa, ela é rara. A embolia, geralmente, que nós temos, a mais comum, e essa realmente é relativamente comum, e é algo que a gente sempre tem um alerta quando a gente tem um paciente com dor torácica, é a embolia por coágulos. E essa embolia pode ser tanto uma embolia pulmonar, né, que é medicamente chamada de tromboembolismo pulmonar, ou embolia pulmonar, que é quando o coágulo vai através, formado geralmente na circulação venosa da perna, assim, dos membros inferiores, e migra pelo sistema venoso e acaba indo para a artéria do pulmão. Isso é uma causa de dor torácica e falta de ar. Como também a gente pode ter uma embolia, esse mesmo coágulo que está do lado direito do coração, ele pode passar pelo lado esquerdo quando a gente tem alguma comunicação entre as cavidades. Então isso geralmente não é incomum, através de uma comunicação entre os átrios, chamado forame oval, que é algo presente na população, em porcentagem 10, 12%. Ou a gente pode ter uma embolia arterial por conta de um trombo que formou do lado esquerdo do coração. Isso pode acontecer por conta de arritmias, né? Uma das arritmias muito comuns, chamada de fibrilação atrial, é uma arritmia originada nos átrios, e esse átrio ele acaba sendo um foco de formação de coágulos que podem embolizar para a circulação arterial, ou pode formar mesmo no ventrículo, no coração que é mais dilatado, que tem, né, uma contratilidade baixa, o sangue fica muito ocioso lá, fica muito parado, e isso acaba sendo uma fonte de formação. Tá? Então, embolia, sim, relativamente comum. Gasosa é raro. Bom, isso depende de idade, né? Aqui, só um detalhe, como o doutor bem colocou, mas existe também a embolia gasosa dos mergulhadores. Quando eles sobem muito rápido, pode ter essa ocorrência. É um evento extremamente raro, mas tem que se lembrar, quem pratica isso, de ter esse cuidado. Bom, a gente já está chegando ao final, né, da nossa live. Infelizmente, porque eu acho que é um tema que tem tanta coisa para explorar que a gente poderia ficar mais tempo, mas a gente realmente tem um tempo limitado. Eu vou fazer a última pergunta, né? Lembrando que depois, eu acho que as pessoas que estão assistindo a gente podem mandar perguntas para o Moriá, marcar o Moriá em dúvidas, e a gente vai tentando responder por meio de vídeos nas nossas redes sociais e tal. A última pergunta, eu acho que aí tanto o doutor Dodô como o doutor Marcelo pode falar. Fiquei com embolia pulmonar crônica periférica pós-Covid. Estou tomando xarelto genérico, né, de 20 miligramas. Qual é o risco que isso acarreta? Olha, na época do Covid, a embolia era uma das complicações. E assim, a gente não entendia o que estava acontecendo, porque, sinceramente, o Covid levou a um aprendizado na prática. Então, eu atendi muitos pacientes de Covid, internei muitos pacientes com Covid, e foi um aprendizado. E, às vezes, acontecia em determinadas situações que a gente não sabia o que estava ocorrendo, vamos ver, era embolia, e depois o outro paciente apresentava a mesma coisa, e o outro e o outro. Então, tanto é que o anticoagulante foi uma das ferramentas, uma das armas que a gente teve para combater o Covid. Essa paciente, essa ouvinte, ela já está tomando o remédio, que é o anticoagulante. Desculpe. E com o anticoagulante, ela está protegida. Então, a tendência é não ter mais isso, mas foi muito frequente na Covid mesmo. Doutor Dodô, você também acabou acompanhando pacientes com pós-Covid, né? Não, olha, é exatamente o que o doutor Marcelo falou. Foi a curva de casos que a gente
teve, o quanto a gente viu de fenômenos tromboembólicos, né, sendo a embolia pulmonar uma das a mais frequente, e o contexto como o Dr. Marcelo falou, na embolia pulmonar crônica, o tratamento anticoagulante, ele serve como uma prevenção de novos eventos tromboembólicos, porque a cada embolia que a gente tem, a gente pode perder um pouco de circulação pulmonar saudável. E isso pode acarretar com piora de sintomas, tudo. Então, o tratamento anticoagulante, ele atua não só na fase aguda, como também ele serve como prevenção de eventos futuros que possam agravar o quadro. Ok. Bom, eu gostaria de agradecer demais a todos que estão acompanhando essa live, convidar para as próximas, agradecer muito o doutor Marcelo, que é nosso parceiro, agradecer muito o doutor Gabriel, que é nosso parceiro também, e lembrar que essa live ela fica salva no Instagram, mas depois todo mundo pode assistir no canal do Moriá, lá no YouTube, e todo mês, esse mês nós vamos ter ainda mais uma live, mas todo mês nós temos aqui uma live com os nossos médicos, que são sensacionais, como vocês podem já experimentaram várias vezes, são médicos muito atenciosos, ok? Então eu agradeço demais a participação e a gente se vê mais logo.